Senhoras e senhores, eu sou o primeiro tenente engenheiro naval Câncio do Instituto de Pesquisas da Marinha e apresentarei para os senhores o artigo intitulado FPGA Based Implementation of a Multi-Channel FFT Parallel Processor, de autoria minha e do capitão de corveta engenheiro naval Canísio, também do Instituto de Pesquisas da Marinha. Ao longo da apresentação, passarei pela introdução, pelos objetivos do trabalho, seu contexto teórico, a arquitetura proposta na solução, os resultados alcançados e, por fim, a conclusão. Quanto ao fato que motivou o nosso trabalho fundamentalmente, se encontra o uso de receptores digitais em sistemas de guerra eletrônica. O seu uso se deve ao fato de que eles trazem diversas vantagens, tais como o aumento da sensibilidade por meio da possibilidade de se aplicar mais técnicas de processamento de sinais, como, por exemplo, a integração de sinais sucessivos, que faz com que a figura de ruído diminua e o sinal de interesse sobressaia. O aumento na precisão da estimação de parâmetros intrapulso, como largura de pulso, frequência da portadora e amplitude. E também facilita a separação de pulsos que coincidem no tempo, mas que no domínio da frequência eles são disjuntos, são separados. E o uso da FPGA em receptores de guerra eletrônica também vem sendo cada vez mais frequente. Isso porque essas aplicações necessitam de alta taxa de processamento com baixa latência, característica fundamental e principal das FPGAs, e porque elas apresentam menor custo e maior flexibilidade quando comparados aos ASICs, que são seus concorrentes no que tange a questão de alta performance. Um dos nossos objetivos é propor uma arquitetura de processador de FFT baseado em FPGA, processador entre aspas, porque não utilizamos microprocessador nesse trabalho, mas sim estamos processando FFTs em FPGA. Reduzir o tempo de processamento empregando várias FFTs paralelas, no que a literatura chama de STFT. Receber M canais de sinal digital e entregar as respectivas representação tempo-frequência desses sinais. E um outro objetivo que é utilizar elementos customizados programados em VHDL e IPs prontos oferecidos pelo fabricante da FPGA. Então, contexto teórico, uma rápida passada sobre a transformada de Fourier, que é fundamental para o entendimento desse trabalho. Então, temos a DFT, que é a transformada de Fourier de tempo discreto, que faz com que um sinal em tempo discreto seja analisado quanto às suas componentes em frequência. Temos também a STFT, que é a transformada de Fourier de tempo curto, que nada mais é do que várias DFTs fracionadas do sinal total, onde cada fatia é transformada por um algoritmo de DFT independente. A vantagem desse método para o método anterior é que a STFT permite ter resolução temporal, além da análise em frequência. E por fim a FFT, que é a aplicação da DFT num algoritmo otimizado, quando o tamanho do sinal é potência de 2 ou de 4, e o algoritmo otimizado faz com que a complexidade computacional diminua. Propomos uma arquitetura que foi implementada no kit de desenvolvimento da Digilent, Zibus E720, que é uma placa de desenvolvimento cujo elemento central é um SoC System on Chip da Xilinx da família Zinc 7000. A família Zinc 7000 ela tem duas áreas principais de programação no mesmo chip, a saber PS, Processor System, que é centralizado num processador ARM, baseado num processador ARM, e a parte de PL, Programmable Logic, que é uma FPGA. PS e PL estando no mesmo dispositivo programável, uma área com processador e uma área só de FPGA. As amostras serão representadas aqui, estão sendo representadas nesse trabalho no formato de 16 bits, ponto fixo, complemento de 2. Usaremos entidades em VHDL que customizamos e também IPs pronto do fabricante, fornecidos pela Xilinx. E o firmware ele é genérico da nossa solução implementada, de forma que os parâmetros a serem são flexíveis, quanto ao número de canais, tamanho do sinal de entrada, são flexíveis a depender somente da capacidade do FPGA, de seus recursos. Utilizamos o Vivado e o MATLAB, Vivado para design, implementação, gravação do FPGA e coleta dos dados, e o MATLAB para geração dos sinais discretos e pós-processamento dos sinais transformados pela FPGA. Aqui está representada, temos uma foto, uma vista superior da placa Zibus E720, onde aqui está o elemento Zinc, que possui
a área de processador e a FPGA. E essa aqui é a arquitetura do firmware que estamos propondo. Os blocos em azul são entidades totalmente customizadas por nós em VHDL. Os blocos em laranja são IPs da Xilinx que configuramos para a nossa aplicação. As setas cheias são fluxos de dados reais e as setas tracejadas são probes de debug. São conectados na ILA. Então a primeira entidade é o ROM Wrapper. Esse ROM Wrapper foi uma entidade que criamos para instanciar dois IPs da Xilinx de memória ROM. Cada memória possui as amostras correspondentes a um dos canais que estamos processando. Canal 1, canal 2. Ambos os canais têm 24K amostras, cada amostra com 16 bits no formato anteriormente discutido. A segunda entidade é o Sample Control, também uma entidade totalmente personalizada por nós, que tem a função de centralizar o sistema. De que forma? Consumindo as amostras dos dois canais simultaneamente das duas memórias, organizando essas amostras conforme a disposição temporal delas e distribuindo essas amostras, também conforme a disposição temporal, para o IP de FFT correto, ou seja, o IP do primeiro terço de amostras, do segundo terço de amostras e do último terço de amostras. Depois temos o FFT Wrapper. Aqui foi uma entidade que fizemos para instanciar agora os IPs de FFT da Xilinx, que configuramos para serem implementados na topologia Radix 4, com 2 canais cada IP de FFT e 8 kA por IP também. O último elemento é a ILA, que é um analisador lógico integrado, que foi utilizado nesse contexto porque uma vez só estamos utilizando a FPGA, não temos à disposição uma interface que pudesse, né, enviar os dados para o computador para depois pós-processarmos eles. Então, utilizamos da ILA, que é um analisador lógico que vai embarcado na FPGA, ou seja, consome recursos da FPGA para implementar um probe, e a partir dele a gente consegue monitorar os sinais de saída das FFTs e capturá-los. Aqui tem um esquemático de como ocorre o processamento das amostras dos sinais dos dois canais. Então, cada canal tem um sinal de 24K amostras, onde o primeiro terço do sinal de cada um dos dois canais é processado pelo primeiro IP de FFT, o segundo terço pelo segundo IP e o último terço, por fim, pelo terceiro IP, de forma que cada IP tem 8 kA amostras. Como já foi discutido anteriormente, a topologia de FFT que a gente usou nos 3 IPs foi a Radix 4. O motivo disso é porque ela é a topologia daquelas disponibilizadas pela Xilinx que apresenta a menor latência para entregar os dados processados na saída, embora também seja a que consome mais recursos de hardware, como mostra essa primeira tabela. Essa aqui também é uma tabela obtida pelo Vivado após a implementação do design na FPGA, mostrando o consumo de cada entidade e os principais recursos de hardware alocados por ela. É possível ver aqui que a ILA consome uma alta porcentagem das memórias berrans disponíveis na FPGA, quase tão grande quanto o wrapper dos IPs de FFT. Isso mostra o quanto a ILA limita a nossa implementação. Após capturadas pela ILA, as amostras são gravadas no arquivo texto que é interpretado pelo MATLAB. O MATLAB então separa a parte real e imaginária de cada amostra, organiza essas amostras por IP e por canal e calcula o valor absoluto de cada um dos coeficientes complexos. Depois a gente plota o gráfico de magnitude versus frequência de cada FFT, a fim de validar os resultados parciais de cada STFT. E por fim o espectrograma, que é a representação tempo-frequência, por meio da função ImageSC, que nada mais faz do que pega uma matriz 2D e interpreta cada coeficiente, que aqui são os coeficientes da transformada de Fourier, como uma intensidade de pixel. Quanto aos resultados obtidos, o primeiro sinal que colocamos para testar e para validar inicialmente a solução foi um sinal CW, onda contínua, onde o canal 1 tem um sinal persistente de 650 MHz, um único tom, e o canal 2, um tom de 1 GHz. Os resultados obtidos se encontram aqui. Então, o primeiro gráfico, como eu comentei, é o plot de magnitude versus frequência, para validar o resultado de cada FFT. Aqui é possível ver que cada fatia de tempo, né, cada STFT,
resultou exatamente no mesmo resultado. Tem 3 curvas sobrepostas aqui para o canal 1 e também para o canal 2. O canal 1 centrado em 650 MHz, um único tom, o canal 2 em 1 GHz. É possível ver também que no canal 2 tem um pequeno espalhamento da energia do sinal no eixo da frequência, isso porque os bins em frequência da DFT são discretos, então quando uma dada frequência não coincide exatamente no bin, ela acaba espalhando a sua energia por uma pequena banda de frequência, a depender da resolução da DFT. E aqui tem as correspondências das representações tempo e frequência. Então aqui é possível ver que o sinal realmente é persistente ao longo de todo o tempo, com a frequência, aliás, centrado, né, bem definido em uma única frequência, 650 MHz no canal 1, 1 GHz no canal 2. O segundo sinal testado foi um sinal que possui salto em frequência, com múltiplas portadoras, semelhante a um OFDM. Então aqui o sinal ele apresenta 3 saltos em frequência. No primeiro terço de tempo ele tem 3 tons, no segundo terço outros 3, no último terço outros 3 tons. O sinal do canal 1 difere do sinal do canal 2. Aqui o resultado das transformadas parciais. Então aqui já não temos mais curvas sobrepostas, cada FFT processou um sinal diferente naturalmente, né? Uma vez que as portadoras de cada fatia de tempo eram diferentes. A mesma coisa para o canal 2. E por fim a representação tempo-frequência de cada um deles. Então aqui na primeira porção de tempo, no primeiro terço de tempo, temos as 3 componentes em frequência do canal 1. Depois as 3 componentes em frequência do segundo terço de tempo e por fim do último terço de tempo as 3 componentes em frequência. Analogamente para o canal 2, frequências essas que correspondem àquela da tabela e também podem ser vistas aqui no diagrama de magnitude, no gráfico de magnitude versus frequência. Aqui é possível enxergar os saltos em frequência, né? Como a representação tempo-frequência é descontínua para esse tipo de sinal. Também foi feita uma comparação de desempenho da FFT do MATLAB com a FPGA. Essa comparação ela não é exatamente fidedigna, mas ela dá uma noção de ganho que a FPGA traz ao implementar a solução em hardware. Então, citando por alto as suas diferenças. No MATLAB, as amostras são armazenadas em RAM e depois lidas sequencialmente. E o processo de FFT ele também é serializado, ou seja, a função FFT ela tem que transformar uma primeira fatia de sinal, para depois transformar outra, depois transformar a última e depois repetir o processo para o segundo canal. Já na FPGA, como foi visto, as duas ROMs contendo o sinal são consumidas ao mesmo tempo, o processo de FFT ele é paralelizado e as amostras dentro de um mesmo canal é que são serializadas. É a única parcela do processo que é serializada, todo o resto é paralelizado. Nessa comparação, o MATLAB foi executado no processador Intel i7, rodando a 2.9 GHz de clock, e a FPGA com clock de 125 MHz. Considerando o tempo total, ou seja, o tempo de consumo das amostras e de processamento delas, o FPGA apresentou uma performance de 2,46 vezes mais rápido que o MATLAB. Se considerar só o tempo para processar as transformadas, a FPGA foi 3,5 vezes mais rápido. Como conclusão, a gente percebe que o processador de FFT ele é execuível em FPGA, que a solução em FPGA ela atende à necessidade de você ter um acelerador por hardware, uma vez que o seu desempenho é superior à implementação por software. A escalabilidade da solução é uma grande vantagem, ela depende apenas dos recursos oferecidos pelo FPGA. E aqui, como trabalhos futuros, colocamos algumas sugestões de amplitude e de flexibilidade. Então, que é implementar FFT de tamanho variável para se obter diversas resoluções em tempo e em frequência, para equilibrar esses dois pratos de resolução temporal e resolução em frequência, por meio de transformados de Fourier de tamanho variável. Explorar os outros recursos do SOC, né, como o processador ARM, que é a parte do PS, interface Ethernet e DMA, implementar interfaces de entrada e saída de dados a fim de dispensar a ILA, haja visto que ela consome muitos recursos de hardware, e aqui reforçando que a remoção da ILA gera economia de recursos de hardware e isso possibilita aumentar o número de FFTs feitas em paralelo pelo hardware. Agradecemos a atenção de todos e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado.